está no centro das discussões sobre segurança alimentar, energia e sustentabilidade, e acaba sendo bastante sensível às questões geopolíticas. Biocombustível parece ser uma das soluções estratégicas do Brasil. E é por isso que entender o cenário de expansão das usinas e como ele afeta a oferta e a demanda de produtos e coprodutos agropecuários, além das tendências desse mercado, são assuntos deste painel e deste episódio de Ouço Agro Gestão e Mercado, que está sendo gravado diretamente do evento Benchmark Agro 2025 na CNA em Brasília. Eu, Natália Fernandes, estou com Luciano Rodrigues, ele que é diretor da Única e também professor e pesquisador do Observatório de Bioeconomia da FGV Agro, com Clayton Gower, superintendente do IMEA, e com o professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Rodrigo Goulart. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Vendo pelo resumo de tudo que vocês colocaram, dá para ver que assim, o agro ele está no centro das discussões quando a gente fala de segurança alimentar, energia, e também sustentabilidade. Luciano comentou sobre a questão energética, né? E a gente vê que isso realmente foi muito estratégico desde o conflito Rússia e Ucrânia e depois toda a questão geopolítica que a gente está vendo, e lá na Europa essa demanda por energia, e o Brasil já tem uma matriz energética elétrica, bastan com percentual bem alto, acima de 80%, limpa, e também de combustíveis renováveis. E aí, a gente vê então essa relevância, né, nesse papel estratégico para a produção de energia, e por outro lado, a gente vê a busca por eficiência do Brasil mesmo e a busca por competitividade do Brasil. O Brasil já é um país que faz a segunda safra e agora com a fala do Cleiton a gente vê uma busca de agregação de valor ainda nessa segunda safra, em que o Mato Grosso lidera a sua produção já, dessa segunda safra por conta dos biocombustíveis. Não falamos ainda de políticas públicas, mas a gente sabe, né, da da escalada que a gente tem, da previsão das políticas públicas no Brasil, de elevação da mistura de etanol e de biodiesel nos combustíveis fósseis, né, na gasolina e no diesel. Então, isso também acaba motivando esse movimento que a gente está vendo. E aí a gente realmente tem um redesenho. Pela fala do Cleiton, a gente nota muito bem. O Luciano quis fugir um pouco do setor sucroenergético, mas a gente vê até, né, Cleiton, que o Mato Grosso, a gente talvez tenha também um estreitamento, né, de spread, da diferença, eu digo, do combustível que chegava no Mato Grosso e agora o Mato Grosso sendo um estado produtor de etanol. Então você tem um atendimento regional também, algo que antes era um desafio para o Brasil com uma extensão como é. Então, realmente a gente tem esse redesenho regional e a integração ainda maior dessas produções agrícola-pecuária de energia limpa. Eh, Quão estratégico, até que ponto isso é vocês enxergam isso como estratégico para o Brasil? E poderiam falar um pouco sobre o que vocês estão vendo acontecendo em relação a essas oportunidades, novas oportunidades e competitividade para algumas cadeias e regiões, do Brasil, para todas as cadeias, né? Vou dar o primeiro pontapé aqui, não é a minha área de especialidade, mas eu vou trazer uma visão de alguns estudos que nós fizemos já, inclusive a gente está monitorando bem de perto. E olhando o que aconteceu no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, agora Mato Grosso e agora Mato Grosso do Sul, e está subindo um pouco mais, para todo lado. Para o país é extremamente estratégico pensar em etanol. Já foi lá no passado, continua sendo e vai continuar sendo no futuro. Se nós pensarmos na demanda de combustíveis de maneira geral e a dependência que nós temos da gasolina no mercado externo, é inevitável para o país pensar em uma garantia de suprimento de combustíveis de maneira geral, olhar para o etanol. O que nós vemos e temos uma leitura muito clara, o Brasil ele não é, ou na realidade nem todos os mercados brasileiros, eles são consumidores de etanol na bomba do posto, por N motivos. Mas o que a gente pode elencar e trazer para essa mudança, esse redesenho é, com a ampliação dessas usinas geograficamente, se alterando dessas regiões, eu tenho uma expansão, uma disponibilidade desse produto 100% do ano.
Eu não tenho, claro que não tirando o mérito da cana, mas o processo, né, nem sempre eu tenho disponibilidade total ao longo de todo o ano. Eu tenho uma modificação que começa para mercados importantes, a gente vai elencar aqui Maranhão, Bahia, estados do Nordeste, que hoje nós somos dependentes de importação de etanol. Com a ida dessas usinas para lá, eu começo a modificar. Por que eu quero trazer isso? E trazendo um número bem simples de comparação. Se for pegar consumo de combustível ciclo Otto, pegar o mercado de Mato Grosso, que é o número que eu lembro de cabeça, e alguns outros locais, e outras vezes comparando com essas regiões mais ao norte. Mato Grosso ele ultrapassa quase 60% de todo o consumo de combustível ciclo Otto, etanol. São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pouco menos, mas ele ultrapassa grande parte desses indicadores acima de 50%. Mas quando eu vou para outras localidades, eu fico muito abaixo disso. Sul, eu fico ali na casa dos 10, pouco mais do que isso, mas eu tenho disponibilidade de crescer esse mercado dentro do próprio mercado de combustíveis que hoje já existe. Então, essa aí das usinas, elas trazem essa garantia de disponibilidade. Eu tenho um mercado que começa a movimentar. Eu vi até relatos de regiões e a gente acompanhando de perto que não, se você parar na bomba de combustível, você não vai encontrar etanol disponível no posto. Em pensar que para nós isso é normal no nosso dia a dia acontecer. Mas se for no Maranhão, no Pará, dependendo do posto de gasolina, não vão encontrar etanol. Mas que nessa modificação dessa expansão, eu agora eu começo a colocar esse produto e ofertar ao mercado, e naturalmente hoje, é e quem lembra, diferente de 25 anos atrás, eu não tenho mais aquela dificuldade tão grande que quando eu tinha nos motores lá a álcool do passado. A época do Proálcool, quem lembra do Chevette 93 a álcool, que era uma desgraça para ligar no frio, mas hoje eu não tenho essa dificuldade, esses mercados, principalmente pela modificação da estrutura automobilística brasileira. Então, essa modificação acho que acaba sendo uma adoção mais rápida e natural nesse movimento. E que passa também um pouco daquela modificação, até eu acho que isso começa a se perder um pouco mais em relação àquela dependência do brasileiro de 70 por cento do preço da gasolina tem que ser o etanol. Nem sempre, dependendo da região, locação, onde eu estou, isso começa a movimentar um mercado consumidor cada vez mais para o biocombustível. Complementar nessa parte, Natália, acho que de fato a gente está observando uma transformação dos dois lados, sob o ponto de vista de oferta de biocombustíveis e de etanol, sob o ponto de vista de demanda. Né, eu estou no setor há pouco mais de 15 anos. Quando eu entrei, era basicamente cana utilizada para produzir açúcar e etanol. Aí a gente eliminou a queima da cana e a biomassa passou a gerar energia elétrica. Então as empresas passaram a produzir bioeletricidade, então aquela mesma biomassa do campo gerou um novo biocombustível. Hoje nós estamos vendo uma mudança importante. Então a produção, que era muito concentrada de cana nas regiões tradicionais, nos últimos 10 anos se expandiu para outros estados, e agora mais recentemente está sendo complementada pela produção de etanol de milho. E aí a gente tem uma espacialização importante, né, regiões onde a cana não tinha aptidão, você tem uma terra com custo de oportunidade baixo, porque você já tinha a produção de soja, e uma proporção de milho de segunda safra pequena que tem crescido, né, então isso viabilizou a expansão da produção de etanol de milho. Hoje tem Mato Grosso do Sul, Goiás, o sul do Brasil, Maranhão, Bahia. Então essa espacialização e essa diversificação de matérias-primas sob o ponto de vista setorial, é muito importante para dar resiliência para a oferta, né. Essa é uma indústria a céu aberto e no mundo da energia, como eu mostrei, não pode faltar, né. Então, a hora que eu tenho, sei lá, uma seca em São Paulo, ela não vai impactar, por exemplo, a produção de etanol, de milho no Maranhão e vice-versa. Então, sob o ponto de vista de setor, você tem uma oferta mais resiliente. E a gente também, no processo de oferta, está vendo uma série de novas conexões, né. Então, o setor de etanol antes tinha um vínculo com o setor de alimentos por meio do açúcar e um vínculo com o setor de energia quando a gente olhava a competição, etanol, gasolina, bioeletricidade, uma térmica a gás natural. Agora a gente está vendo essa conexão com outros setores do agronegócio, nós colocamos aqui de forma muito clara, com o setor de carnes, e aí eu começo a olhar o preço de DDG e preço de farelo de soja, então também com o setor de grãos, setor de farelo, a gente está tendo um setor
um nível de complexidade muito diferente do que se tinha lá atrás, e essa integração acho que traz benefícios para todo mundo. E sob o ponto de vista de demanda, o Cleito colocou de uma forma muito clara aí, hoje 85% do consumo de etanol hidratado, ele está localizado em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás, 6 estados. A reforma tributária, que deve começar em 2027, ela prevê que os combustíveis vão ter alíquota única no Brasil todo. Então nós vamos ter tributo federal, tributo estadual, uma mesma alíquota. Então lá na frente, a hora que ela for implementada, a diferença de preço do etanol de São Paulo para o Amazonas, por exemplo, vai ser só custo de logística. Hoje é custo de logística e tributo estadual. Então, de fato, a gente deve ter um mercado mais homogêneo sob o ponto de vista de demanda. Então, eu acho que isso traz uma condição muito diferenciada, essas mudanças que a gente tem na oferta e o que a gente vai ter de demanda. Estou falando aqui de mercado de combustíveis leves, mas também em outros setores, como eu coloquei na apresentação. Você sabia? Em agosto, conforme previsto pela Lei do Combustível do Futuro, o percentual de mistura obrigatória do biodiesel no diesel fóssil foi elevado de 14% para 15%, enquanto o de etanol na gasolina subiu de 27,5% para 30%. Estima-se que esse aumento pode impulsionar a demanda anual por soja em cerca de 2,8 milhões de toneladas, a de cana em torno de 9,7 milhões de toneladas e a de milho em 500 mil toneladas. A política de descarbonização da matriz energética de transporte é capaz de impulsionar ainda mais o setor agropecuário brasileiro, já que até 2030 o mandato de biodiesel deverá ser de 20%. E é essa questão da complexidade mesmo, né, Luciano? Eu acho que você falou muito bem, porque a gente realmente tem uma integração muito grande agora. Então, assim, todas essas cadeias, quando a gente falava antes de etanol, a gente analisava mais a cana, e agora a gente está analisando cana e milho. E aí você tem coprodutos e subprodutos que vão para a pecuária, seja o bagaço, seja o DDG, e aí você faz essa integração. Com esse ponto que você colocou, até a região Nordeste, como citado pelo Cleiton, já tem uma presença grande de usinas de cana lá, mas também tem a produção pecuária, seja de corte, mas de leite presente, distribuída pelo Nordeste, e uma demanda muito grande por milho, que chegava a um custo mais elevado. Então você pode acabar viabilizando uma produção e já pensando também numa melhora de alguns indicadores para a pecuária. Aí eu já passo a pergunta para você, Rodrigo, em relação ao que você tem observado em relação ao entendimento mesmo dos produtores de pecuaristas em relação a melhores desempenhos, mesmo que não sejam em produtividade, como você colocou, mas em redução de alguns custos com o uso do DDG e as suas vantagens. Eu acho que essa pergunta é ótima. Eu queria até fazer um paralelo para a gente entender dentro de uma série histórica, né? Eu me recordo, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 2011, 2012, naquela época se falava muito em DDG, né? Várias universidades receberam muito dinheiro para trabalhar e saber posicionar como colocar um DDG junto com milho floculado ou com milho com silagem de grão úmido. Pô, muitos trabalhos foram feitos 2010, 11 até 2015, 18, né? Pô, produziram muita coisa. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ter acesso a um relatório que a Exalc, alguns professores da Exalc, junto com o pessoal da Embrapa e algumas empresas interessadas em produção de etanol de milho. E o relatório ele tinha um certo cuidado de tentar viabilizar a produção de etanol com milho dentro de usina flex. Então, até pouco tempo atrás eu li esse relatório de novo, por curiosidade. Ninguém teve a ousadia de falar assim: "Não, vamos construir uma usina destinada só para milho", porque no fundo, aquilo não encaixava muito bem na cabeça do brasileiro. Por quê? Vou pegar um alimento muito nobre, vou fazer etanol e eu vou tirar alimento que é destinado para uso humano ou para alimentação animal. Mas, na verdade, ninguém sabia que depois, por trás dessa retirada do etanol, da produção de etanol, ia ter um alimento muito nobre também, né. Então, eh, quando a gente olha
O mercado foi muito rápido de entender isso e o salto foi enorme. O que nós fizemos nos últimos 8, 10 anos é de tirar o chapéu, né? E as usinas perceberam isso muito rápido. Quando a gente olha os dados de produção de milho, foi ótimo, né? Só teve melhoria. Então, teve melhoria na produção de grãos, teve melhoria na utilização desse grão e os animais se beneficiaram com isso também, em termos de maior número de animais sendo alimentados com produtos que não existiam, aumento de desempenho e ainda um reposicionamento de preço de outras fontes de alimento, né. Então, claro, o pessoal do algodão sentou para falar assim: "E agora? Como que nós vamos fazer com o preço dos nossos ingredientes?". Milho e assim por diante, vários produtos, né, farelos. Por quê? Porque o DDG entra e ele não tira uma fonte, ele tira 2. Ureia, ele também às vezes vai diminuir a inclusão de ureia na dieta. Então, eu vejo com muito otimismo que a gente tá eu acho que o Brasil está só no começo da questão de produção de etanol via milho e da utilização desses coprodutos na produção de gado de corte, né, ou qualquer outro tipo de produção. Eu acho que quando o Cleiton mostrou os dados de 30 milhões de toneladas, é uma conta rápida que eu fiz de padeiro, né, 30 milhões de toneladas de milho, pegando a eficiência de produção de DDG ou WDG e pensando em 2 quilos de DDG por animal dia, nós estamos falando de quase 30 milhões, 38 milhões de animais sendo suplementados por 110 dias em confinamento, com redução de custo talvez. Então eu acho que o número é estratosférico, a gente ainda não sabe o tamanho que a gente consegue avançar e modernizar a pecuária e melhorar o sistema de biocombustível. Aí a gente tem a questão da produção do biocombustível gerando esse insumo, né, para a pecuária, e aí eu faço a pergunta: você vê algum desafio ainda, Cleiton, o Luciano também fica à vontade para complementar, mas lá na região, no Mato Grosso, em relação ao volume que se tem, a gente não falou de biodiesel aqui, mas a gente com o aumento da mistura tem mais farelo, mais DDG, pode ser que a gente esteja indo por uma cultura do consumo local, né, que você vai destinar isso localmente, que tem uma produção pecuária também, mas vocês veem que isso o mercado tem se ajustado em relação a vocês conseguirem destinar esses coprodutos, ou ainda pode ser um desafio até considerando a questão logística que é desafiadora no Brasil? A gente está falando só das partes boas, né, mas tem os desafios que isso gera, mas esses são desafios importantes para o crescimento regional. Acho que eu só vou trazer 2 parênteses aqui que é importante a gente colocar. Primeiro que a gente fala muito de milho, 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 mas eu tenho N cereais que vão virar e podem virar biocombustível futuro. Nós vemos já plantas operando no Goiás, Mato Grosso nem tanto, mas não muda o processo produtivo, ela entra no mesmo fluxo como o sorgo, E que é no uma sul tem de trigo, né? tem de trigo, tem agora uma planta com arroz, cevada, mas os principais, acho que vão realmente movimentar, tendem a ser milho, acredito milho, sorgo, e talvez alguns outros produtos mais no sul com outra potencialidade. Mas se eu for pensar, por exemplo, o primeiro que eu crio essa possibilidade de expandir janela, eu consigo colocar uma cultura com menor custo na produção, que realmente vai atender um mercado importante e vai colocar também um coproduto, da mesma forma. O outro olhar que eu quero trazer em relação a isso, que principalmente para o estado de Mato Grosso, essa evolução da produção tão rápida, ele trouxe alguns desafios do olhar, principalmente logístico. Por quê? Porque antes eu subia com diesel e gasolina e eu voltava com etanol. Agora eu tenho mais etanol do que gasolina e diesel subindo. Ou seja, o etanol virou carga principal do estado de Mato Grosso. Por isso que você viu um movimento tão grande das indústrias fazendo investimentos em logística para conseguir tirar esse produto de lá. E o estado ele é deficitário, tem poucas ferrovias, a expansão agora da ferrovia, a duplicação da BR-63 vão ser importantes para isso, mas ele está trazendo um desafio, porque realmente nós excedemos a própria capacidade de colocar isso em prática. Não que isso tenha impedido esse desenvolvimento ou causado grandes transtornos, mas realmente eu tinha aquela competitividade do frete mais barato, hoje ele já não tem mais
essa disponibilidade. E até por isso que a gente vê começa a permear em outras regiões, de maneira maior esse desenvolvimento das indústrias. E um outro, que é o próprio setor já viu isso. A UNEM, que nós trabalhamos muito perto desse projeto, que nós desenvolvemos e levantamos esses dados, de usinas de etanol, de milho lá no estado de Mato Grosso e Brasil, na sequência, foi movido pelo próprio setor. E o setor ele tem visto que, no futuro, o DDG ele já tem sido um grande desafio para a alocação, no mercado doméstico. Então, tanto é que eles têm trabalhado isso para abrir mercados de exportação para esse produto que ele já é amplamente aceito em alguns países, mas que pode ser realmente um mercado que o Brasil pode se posicionar muito bem. Porque realmente essa oferta nós poderíamos consumir, mas o mercado ele está em transformação, ele está nessa mudança estrutural que ainda e potencialmente a gente vai ter mais produto do que demanda. Então a gente vai ter uma oferta maior do que a demanda realmente e olhar para esses possíveis mercados para dar uma maior vazão, ela acaba sendo extremamente relevante. Se eu puder complementar, ah, os Estados Unidos faz isso muito bem nas indústrias, né? Tanto que ele tem um produto lá que eles chamam de modified, que é o modified dry distillers grains ou wet distillers grains, né? O que que é o modified? É uma inclusão de 10, 20% de um sorgo ou de um outro cereal que entra na mistura de um produto que era oriundo, teoricamente, seria só de milho, né? E isso não altera a composição, mas traz inúmeros benefícios para a indústria e flexibiliza a produção. Então, eh, o sorgo para nós, de segunda safra, ele tem um posicionamento ótimo, né? Principalmente quando tem problema na final de janela, o pessoal não consegue acertar a janela de plantio de milho. Então eu acho que, eh, eu vejo com muito bons olhos a utilização de sorgo em alguns cenários de cevada ou algum outro tipo de alimento também aqui no Brasil, com certeza. Fazer um complemento aqui, a gente tá falando de milho, tá falando de cana, né, e acho que o Cleiton trouxe um ponto importante, o que mais pra gente, assim, cada uma das matérias-primas tem vantagens e desvantagens, né, e o importante pra gente, pensando em setor, é essa diversidade, desde que essa diversidade continue mantendo o etanol brasileiro num nível de sustentabilidade elevadíssimo, e acho que é isso a gente tem conseguido fazer, né, a gente não se dá conta, né, eu mencionei na apresentação, hoje 95% da oferta de etanol é certificada no Brasil e eu consigo identificar planta por planta qual que é o potencial de descarbonização. Então é um processo que passa por um preenchimento de uma calculadora, pela contratação de uma empresa de auditoria externa que vai lá, valida nota fiscal por nota fiscal. No final do processo, isso vai para a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que valida a certificação e ele fica, os dados são todos públicos, né? Inclusive esse processo exige que eles fiquem de maneira pública por 30 dias para qualquer um da sociedade possa questionar. Então a gente tem 3 layers de validação dessa certificação: empresa externa, sociedade, ANP, e hoje a gente tem a garantia, planta por planta do Brasil, né, 95% delas com etanol com pegada de carbono auditada. Isso é inédito no mundo, nós não temos. O segundo elemento, é em relação ao desmatamento. Então, desde 2018, o setor assumiu na Política Nacional de Biocombustíveis esse compromisso e esse processo de certificação exige que se monitore as áreas de milho, as áreas de cana-de-açúcar, para que a planta seja incorporada, na política nacional, e ateste que não houve desmatamento. Então, se eu tiver uma área de cana ou de milho usada para etanol, 1.000 hectares, se eu desmatar um único hectare, a fazenda inteirinha está fora da política nacional de biocombustíveis. Então, esse é um ponto importante, as imagens de satélite estão disponíveis, as empresas auditam, e hoje a gente tem uma pegada de carbono, uma intensidade de carbono muito baixa, né? No caso da cana-de-açúcar, tem uma produtividade por hectare maior, a biomassa está lá dentro. No caso do milho, a discussão sobre o uso da terra que a gente vê, por exemplo, no hemisfério norte, com etanol de milho, aqui era muito minimizado, porque na prática a área já estava lá, né, a área que era utilizada para a produção, por exemplo, de soja, e eu estou fazendo milho, então estou intensificando o uso da área, fazendo segunda safra, em algumas regiões terceira safra. Todas as plantas de etanol do milho do Brasil usam biomassa para gerar
o vapor da indústria, diferente do que você tem lá fora, usa gás natural, usa óleo combustível. Então, assim, a gente tem de fato na agricultura tropical essa eficiência que fez com que o Brasil hoje é o maior, se transformasse no maior exportador de commodity, também está sendo transferida para a produção de biocombustíveis, seja em custo, hoje a gente vende etanol menos da metade do custo do que se vendia lá no início do Proálcool, ou em intensidade de carbono, porque a gente tem de fato uma intensidade muito baixa. Muito bom. O agro, acredito que ele já busque sustentabilidade em diversas formas, né. Mas também não tenho dúvidas de que o etanol, o setor ali de etanol de milho vai buscar muito da expertise do etanol de cana em relação a tudo que ele já evoluiu no Brasil, buscando essas certificações e garantindo a sustentabilidade da produção do etanol brasileiro. Luciano colocou sobre a imagem do setor como um desafio, né, eh, aí para frente. E acredito que pela fala do Cleiton também já em relação a buscar exportação, por mais que a gente tenha ainda um mercado nacional com um caminho muito grande para evoluir, o Brasil também deve buscar estar preparado para ter mais essa alternativa e conseguir também, destinar os seus biocombustíveis. Eu queria ouvir isso de vocês, mas a gente já chegou ao final aqui do nosso painel e também deste episódio. Infelizmente, a gente deixa esse assunto para a gente falar em um outro episódio. Eu aproveito para agradecer a participação de vocês. Eu confesso que eu saio daqui com uma visão bastante positiva em relação tanto à perspectiva de crescimento do setor, a esse preparo dos produtores, dos setores e dessa integração, tanto para a produção, viabilização desses negócios e também com o olhar na destinação dos seus produtos. E e é isso, então deixo aqui o meu muito obrigado para você, Cleiton, Rodrigo e Luciano pela participação, a todos que estiveram presentes nesse evento, com essa dinamicidade toda que a gente vê que o setor de biocombustíveis tem ofertado, né, para os produtores, acho que fica esse desafio para o produtor, uma vantagem e um desafio, que é na sua gestão de custos, porque agora é ele que tem que decidir se vai plantar sorgo ou milho, para quem ele vai destinar a sua produção, então tem um portfólio bastante grande e essa decisão também vai ser muito estratégica para o produtor. Muito obrigada e a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Eu Sou Agro, Gestão e Mercado e deste evento. Até mais.